Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem aqui está feliz com Jesus? Glória a Deus. É uma grande alegria estar conhecendo mais um povo de Deus. Sinto como aquela passagem que Jó olha para Deus e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Muito ouvi falar dos irmãos, de bons amigos, pastor Reinaldo Pinheiro, pastor disse que ele estaria aqui domingo agora, né? Muitos bons amigos têm vindo aqui, falado muito bem de vocês, e esta noite eu pude sentir essa comunhão que há entre vocês. Que Deus abençoe e continue dando crescimento. Quero ensinar meus agradecimentos ao pastor dessa igreja por conceder essa oportunidade, ao meu amigo Rodrigo, a Yara, sua filha. Faço-me acompanhado pela minha família também, meu pai, pastor Marcos, minha mãe Luciene, minha irmã Yasmin, meu irmão Lucas. Estamos todos felizes de estar aqui com vocês. Queridos, tem uma passagem que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 22 até o 23, é uma passagem bastante conhecida. E dado algumas situações que eu tenho enfrentado, o Senhor me fez meditar sobre esta palavra. Gênesis 49, versículo 22 diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. José é um ramo frutífero, ramo junto à fonte. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós conseguimos enxergar que existem algumas situações nas quais nos encontramos desesperados, e às vezes de certa forma até perdidos, porque não sabemos para onde ir, nós não sabemos o porquê de estarmos passando por alguns processos e algumas dores que sobrevêm à nossa vida cotidiana. Haja vista aqui, José está sendo olhado pelo seu pai, e Jacó começa a olhar para José e dizer: José é, e não era, e não vai ser, mas José é um ramo frutífero junto à fonte. Porém ele continua dizendo: os flecheiros, as flechas o acertaram, e eles o aborreceram. Tem certos momentos, irmãos, que se nós formos olhar para Deus, tentar questionar o porquê da dor, assim como Asaf fez, por que sofre o justo enquanto o ímpio permanece, nós vamos entrar em um colapso mental, porque a nossa cabeça não consegue entender a grandiosidade de Deus. Quando olhamos para o Senhor, nós entendemos que Ele faz da maneira dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Não adianta tentarmos questionar a Deus, e às vezes fazemos isso, entramos dentro do quarto, colocamos Deus contra a parede: Senhor, porque a promessa ainda não aconteceu. Senhor, porque a dor se levantou contra mim. Porque eu me sinto desesperançado e eu já não consigo mais sair do lugar onde eu estou, do conflito em que estou encerrado. Davi olha para Deus e a sua expressão no seu salmo é: Senhor, tira a minha alma do cárcere e coloca uma mesa diante dos meus adversários. Só que se olharmos para Deus, vamos entender que Ele está acima da nossa capacidade. Quando falamos de Deus, falamos de um ser que quando fala, a terra treme, os montes se abalam, o dia dá lugar à noite. Pela sorte que a Bíblia nos relata que quando Ele anda, as nuvens do céu são as poeiras de seus pés. José está diante de seu pai e há aqui as últimas palavras que Jacó vai dar para os seus filhos. Eu consigo imaginar o ambiente, Jacó sentado na cama, na frente dele os seus 12 filhos. Já não é mais aquele homem que no Val de Jaboque lutou contra o anjo.
Já não é mais aquele homem que saiu de casa correndo com uma primogenitura que não era dele, mas ele assumiu uma identidade e diante da pergunta do pai ele disse: eu sou Esaú, sendo que na realidade ele era Jacó. E diante do val de Jaboque, este mesmo homem agora é questionado por Deus, e a pergunta do anjo a Jacó é: qual é o seu nome, rapaz? Porque há 20 anos atrás você se apresentou ao seu pai e disse: eu sou Esaú. Mas o anjo pergunta não porque não sabe quem é, mas porque Jacó, a partir de um certo momento, assumiu uma identidade que não era dele. E diante de Deus, nada fica escondido. Diante de Deus, nada está oculto. Ele estava olhando para Jacó no val de Jaboque, e a mesma pergunta que o pai fez, ele faz a Jacó: qual é o seu nome? Quem é você? E ele sabe que diante de Deus não há escapatória. Foi dito aqui no louvor que antes de nós pronunciarmos palavras, Ele sabe o que vai sair da nossa boca. O salmista Davi vai dizer: para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu descer ao abismo, o Senhor estará lá. Se eu pegar as asas da alvorada e tentar me esconder de diante da tua face, o Senhor me encontrará, porque não existe lugar que o homem possa se ausentar da presença de Deus. E algo que Deus falou comigo em meus momentos de oração é que Ele nos enxerga mesmo nos nossos momentos mais escuros. Deus nos enxerga, independente de quão longínquo é o lugar para onde estamos correndo. A W. Tozer vai dizer: você pode tentar fugir de Deus, você pode tentar se ausentar dEle, escolher uma direção e correr com todas as suas forças, mas descobrirá que Ele já estava no destino para onde você estava correndo. Porque Deus está em todos os lugares, e Jacó agora está olhando para os seus filhos, está olhando para Simeão, está olhando para Levi, os repreende por conta das suas condutas. Ele fala sobre o leãozinho que era Judá, mas quando ele olha para José, ele se lembra das dores que José passou para chegar até aquele lugar. Os cabelos de Jacó já estão brancos, mas ele ainda se lembra da dor da despedida. Ele ainda se lembra da dor da separação. Ele ainda se lembra que, embora diante de seus olhos esteja um homem que abaixo de Faraó é o primeiro em seu reino, e haja vista que naquele tempo o Egito era a maior potência do mundo antigo, mas ele olha para José e enxerga algo que ninguém enxerga. Ele olha para o seu filho e consegue contemplar as marcas que estão cravadas naquele ramo. Ele está olhando dizendo: José, você é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, mas existem marcas em você. Existem marcas que somente aqueles que têm proximidade contigo conseguem contemplar, José. Existem marcas porque Deus, embora o havia prometido e lhe dado o sonho, Ele não te livrou das flechas. Ele não te livrou do abandono. Ele não te livrou da cisterna vazia. Ele não te livrou de ser levado por ismaelitas para o Egito e aqui viver como um escravo. Porque existem marcas que você precisou ter em sua vida para ser quem você é. Irmãos, nós entendemos isso na vida de José quando olhamos para a nossa trajetória diante de Deus. Quando olhamos para a nossa vida diante do Senhor, porque há até alguém que olhe para você e se inspire em você, dizendo: eu quero ser que nem você, mas ele não sabe as dores que você passou. Ele não sabe as feridas que se encontram nos ramos, que hoje ultrapassam os muros que são colocados à sua frente, mas antes de ganhar a força que tem, o tamanho que possui, foi marcado pelas flechas da inveja. Foi marcado pela flecha da traição, foi marcado pelas flechas que trouxeram dores a você, e no seu lamento, nos seus momentos de dor, Deus não estendeu a mão para te livrar da dor. Mas José está dizendo que o Senhor é quem o colocou naquele ambiente. E sabe qual que é a maravilha da graça? É que a graça que não te constrange, não te salva. A graça vai te machucar para poder te salvar. E é por isso que nos pegamos questionando a Deus, mas não adianta, irmão.
Porque o mesmo homem que questionou a Deus, a saber, Jó, que um dia era o mais quisto, o mais querido de Edom, por onde Jó passava, as crianças se achegavam a Jó e o abraçavam, de tão querido que ele era, mas este mesmo homem, de repente, perde tudo, a ponto de se encontrar no monturo da cidade. Sabe o que é monturo? É o lixão da cidade. Jó está sentado, o homem mais rico do Oriente, agora está com um caco de telha na mão, coçando as suas feridas. A Bíblia nos relata que nem os seus servos queriam chegar próximo dele, por conta do odor que exalava das suas feridas. Os amigos de Jó se achegam ao lugar onde ele está procurando Jó, porque sabem da notícia, Jó está doente, já não é mais quem era. Quando olham para Jó, até conjecturam alguém dizendo, não é Jó. Não é o homem que se vestia bem. Não é o homem mais rico de Edom. Não é o homem mais rico do Oriente. Eles olham para Jó e veem um homem todo maltrapilho, caído, machucado, oprimido, sobrecarregado. Eles ficam 7 dias ao lado de Jó. É um tempo de um sepultamento, é um tempo de luta. Eles estão olhando para Jó dizendo, rapaz, nós não podemos fazer nada para te ajudar. E o pior é que o questionamento aqui é o mesmo. Por que sofre o justo, enquanto o ímpio permanece de pé? Porque as dores vêm sobre mim, se o Senhor me deu um sonho para alcançar. Porque as lutas têm se levantado todos os dias, se a promessa de Deus é que eu seja grande, que o seu nome seja glorificado por intermédio da minha vida. Uma coisa é você estar passando pelo processo, mas entender qual é o propósito. Jó está sozinho, não sabe por que a dor veio. E até quem diga, se você pode começar pequeno, mas o seu final será grande. Mas Jó não começou pequeno, Jó começou de joelhos. Porque enquanto seus filhos festejavam, Jó orava, intercedia por eles. Mas agora os seus amigos estão olhando e falando, Jó, você está desse jeito porque você pecou contra Deus. Jó, pede perdão para Deus, quem saiba ele possa te livrar dessa confusão que você se encontra. Só que eu acho incrível, porque no meio da dor, Jó vai olhar para o céu, olhar para os seus amigos e dizer, eu posso perder a minha casa, posso perder a minha família, mas ainda que Ele tire a minha vida, nele eu confiarei. Ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, nem os seus amigos acreditavam no seu testemunho, mas ele está olhando para a situação que se encontra e está dizendo, eu posso perder a minha vida, mas mesmo assim, nele eu confiarei. Porque Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que José tinha no sonho, ele sonhou com os feixes no campo, com as estrelas no céu. Só que os teus inimigos não eram pessoas que estavam distantes, mas quem estava dentro da sua própria casa. Os teus flecheiros foram os teus próprios irmãos. A ponto de olharem para José de longe e dizerem, eis aí o sonhador mó. O que nós vamos fazer? Vamos jogar José dentro de uma cisterna, e lá dentro ele vai clamar, lá dentro ele vai chorar, e veremos então o que será de seus sonhos. O que não sabiam é que os sonhos que José tinha, não foi ele quem sonhou, não foi ele que queria sonhar, era Deus quem o havia dado. José é amado pelo pai, José tem túnica, só que os teus irmãos estão olhando para José e dizendo, não vai estar acima de nós. O que nós vamos fazer? Vamos jogar José dentro de uma cisterna. Eu imagino o coração de José, Senhor, por que dói? Senhor, a única coisa que eu fiz foi compartilhar aquilo que o Senhor colocou primeiro no meu coração. A única coisa que ele queria era permanecer junto de seus irmãos, era permanecer junto de seus pais, era permanecer dentro de casa em harmonia, mas agora ele se vê dentro do poço, dentro de uma cisterna vazia e sem água, a ponto de ele olhar para cima, eu até conjecturo ele dizendo, Rubens, me perdoa, me tirem daqui, me levem de volta para casa, me levem de volta para o meu pai,
Me levem de volta para minha família. Parem de brincar. Só que ninguém ouvia os gritos que José trazia para fora daquela cisterna. Ninguém ouvia o lamento daquele menino de 17 anos dentro daquela cisterna. Quando de repente passava por ali uma caravana de ismaelitas. Ismael significa aquele a quem Deus ouve. José gritava, ninguém ouvia. José chorava, ninguém estendia a mão. José estava ferido, ninguém trazia bálsamo para as suas feridas. Só que enquanto ele gritava, alguém que estava acima dele ouviu a sua voz. Alguém que estava além de José, além de seu pai, além de seus irmãos, trouxe uma caravana para levar José para o Egito. É incompreensível, irmão, porque era para estar dentro de casa, mas está sendo afastado de José. Era para estar dentro de casa, mas está longe de Jacó. Enquanto ele gritava, alguém do céu ouviu a sua voz. Ismael significa aquele a quem Deus ouve. José, não querem te ouvir, mas eu ouvi o teu lamento. José, ninguém estendeu a mão para você, mas fui eu quem te dei os sonhos, sou eu que me responsabilizo por cumprir aquilo que eu te prometi. Senhor, está doendo, vai doer, José, mas vai te fazer crescer. Porque algumas marcas são necessárias no relacionamento com Cristo. Alguns processos são necessários para que nós possamos alcançar o propósito que nasceu no coração de Deus. Vai doer, vai ter feridas no seu coração que você não vai compartilhar com ninguém, mas você sabe o tamanho da dor que existe aí. Você sabe o tamanho da ferida que existe dentro do seu peito. Você sabe os caminhos tortuosos que você teve que andar até chegar aqui. E ninguém lhe estendeu a mão para te colocar de pé. Ninguém lhe estendeu a mão para te dar vitória. Ninguém lhe estendeu a mão para dizer: eu estou contigo e não vou te deixar sozinho. Parecia até que o silêncio de Deus era ensurdecedor. Mas até as dores que passamos pelos caminhos fazem parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. José estava ferido, mas ele seria usado como cura para alguém. José estava machucado, mas ele seria usado para salvar alguém. José estava caído e machucado, mas alguém havia ouvido a sua voz. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Salmo 12, verso de número 5 diz que pelo clamor do meu povo e pelo gemido do meu necessitado, eu me levantarei de pé e pelejarei por vós. Deus só se coloca de pé quando a igreja se põe de joelhos. Deus só se levanta do trono diante de um coração contrito e quebrantado, que embora esteja no meio da dor, que embora esteja dentro da cisterna, a sua única visão é o céu. É tempo de se relacionar com Ele, é tempo de conversar com Ele, é tempo de reconhecer: Senhor, eu não sou nada, mas a Tua graça me basta, e o Seu poder se aperfeiçoa sobre a minha fraqueza. Por acaso não é essa mesma dor que Paulo está sentindo quando disse: Senhor, tira o espinho que existe na minha carne? Mas a resposta de Deus é: eu não vou te livrar da dor, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Agostinho disse uma vez: se você compreendesse completamente a Deus, Ele não seria Deus. Porque o Deus a que servimos é alguém que, quando precisou de um libertador, Ele tirou do meio dos judeus e o colocou dentro do palácio. O Deus a quem servimos, quando precisou trazer um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, Ele pegou um menino com 8 anos de idade e o colocou sobre um trono. Deus não depende do ambiente para te levantar. Deus não depende do ambiente para te fazer forte.
Deus não depende das tuas pernas para te fazer andar. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento em que Ele quer. Tiago, José está ferido e está sendo afastado de Jacó, mas ninguém era capaz de afastá-lo da fonte, que era Jesus, que era Deus. Querido, Deus vai te tirar de alguns ambientes e te levar para lugares desconhecidos, e talvez lá você questione, talvez lá doa em você, talvez lá seja ferido, machucado, oprimido, mas a fonte sempre estará contigo. José só é frutífero porque está junto à fonte. Foi afastado do relacionamento do pai, mas Deus ainda se relacionava com ele. Deus ainda estava perto de José. Eu vejo pessoas clamando: Senhor, por que dói? Senhor, por que é tão difícil permanecer fiel em meio à dor? Abacuque está olhando para uma geração perversa que está se levantando contra o povo de Deus, dizendo: Senhor, este povo é pior do que nós. Porque se levanta uma nação mais ímpia do que a nossa para vir contra nós? Senhor, até quando gritarei violência, o Senhor não me socorrerás? Até quando clamarei por misericórdia e não verei as tuas mãos estendidas? É o lamento daquele que está diante do Senhor, mas mesmo assim está vendo as coisas caindo, mas mesmo assim contempla os muros sendo levantados, mas mesmo assim contempla as coisas saindo do lugar. Ele sobe numa torre de vigília, e na torre de vigília Deus fala com ele: escreva até em letras grandes, para até aquele que passar correndo possa contemplar. E C.S. Lewis disse algo muito extraordinário, porque o sofrimento é um megafone de Deus para despertar uma geração que dorme. Quando Abacuque entende que é a mão de Deus trabalhando, e Deus trabalha da maneira que Ele quer, ele vai dizer: aviva a tua obra ao longo dos tempos e a fase conhecida. E ainda que nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eles entendem que apesar da dor, Deus permanece conosco. Só que é difícil, quando você entra dentro da igreja com um sorriso estampado no rosto, alguém te pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com a tua família? E você diz: está tudo bem. Mas quando você reclina a cabeça no travesseiro, só você e Deus sabe as dores que você tem enfrentado até então. Só você e Deus sabe os momentos de dificuldade que você enfrentou para chegar até ali. E hoje Ele está te tomando no colo para sarar esta ferida que se encontra na alma e ninguém vê. Porque Ele te contempla, Ele te conhece mais do que você si mesmo acha que se conhece. A graça de Deus se manifesta mesmo nos momentos mais escuros. Pode se sentir sozinho, mas a graça de Deus nunca te abandonou. E é por isso que Paulo escreve dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tiago escreve e diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Está chorando, está doendo, está clamando por misericórdia, e não sabe mais nem falar na presença dEle, porque existem situações que entramos no quarto e nem palavras temos para expressar a nossa dor, mas Ele entende cada lágrima que cai de nossos olhos. Ele entende cada soluço que sai nos ambientes de agonia. Ele entende cada expressão e cada sobressalto de dor que nós damos diante da sua presença, porque enquanto você não consegue falar, o Espírito Santo está dizendo: Pai, eis aqui o teu filho. Pai, eis aqui o teu servo. Está pensando em desistir, irmão? Saiba, Deus nunca te desamparou. Deus nunca te abandonou, nunca, nunca. José permanece sendo o mesmo no meio do Egito.
E é por isso que ele frutifica, é por isso que ele se encontra grande, é porque a essência de adorador não foi perdida por causa dos processos e por causa das dores. Em contraste, nós vemos Jeremias, no capítulo 20, escrevendo: Senhor, eu não profetizarei mais em teu nome, eu não falarei mais sobre a tua palavra, porque enquanto eu falo as pessoas não entendem, eles gozam de mim, eles brincam da tua palavra, eu não profetizarei mais. Mas quando eu digo que eu não falarei, há uma chama que arde dentro de mim, e eu estou cansado, eu não suporto, eu não consigo contê-la. E é isso que Paulo está dizendo em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, ora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque é Ele quem me faz continuar, é Ele quem me faz prosseguir. Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus momentos de dor. Foi Ele quem te ouviu clamar quando ninguém estava do seu lado, quando ninguém estendeu a mão, quando ninguém olhou por você, era Ele quem estava dentro daquele quarto. O problema é que no meio da dor a gente se afasta de Deus. O problema é que no meio da dor a gente se vê fraco e acha que Deus não está fazendo. O silêncio de Deus não imprime ausência, o silêncio de Deus é Ele trabalhando mais do que Ele está falando. Hoje parece que estamos fracos, anêmicos, já não sentimos mais a presença do Espírito Santo de Deus da mesma forma que sentíamos antes. Eu chamo de oração de fast food, eu peço aqui e quero retirar a oração aqui, a bênção aqui do outro lado, e não é assim, querido. Daniel começa a orar, e ele não determina um tempo, ele não olha no relógio, ele não programa uma hora, ele ora até ser ouvido por Deus. Ele se ajoelha e dali ele não sai até que a oração seja ouvida. E quando o anjo chega com a resposta, ele diz: desde que seus joelhos se prostraram, a tua voz foi ouvida nos céus. Desde que você se ajoelhou, Deus se levantou com a resposta para a sua oração. Deus ainda procura homens e mulheres no secreto. Deus ainda procura adoradores que não têm medo de fechar a porta, entrar dentro do quarto, falar face a face com aquele que vê o que ninguém vê, e aquele que vê no oculto recompensa publicamente. Ele te chama para perto, porque o Deus que servimos é um Deus de relacionamento pessoal, querido. Não é só Deus de longe, mas Deus de perto. Tanto é que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus agia de 3 formas. Primeira, ele estava sobre o povo. Depois ele passou a estar entre um povo. Mas quando Jesus é ascendido aos céus, esse mesmo Espírito que estava sobre, passou a estar entre, agora está dentro de nós. Ele é uma pessoa que entende as nossas dores. Ele é alguém que entende os nossos lamentos. José é jogado dentro de uma cisterna vazia, Jesus é colocado dentro de um sepulcro virgem que ninguém havia usado. Quando olhamos para José, entendemos: o processo não vai parar você, o deserto não vai parar aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, a dor não vai parar aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. No ano de 2022 eu passei um processo muito complicado em casa com meu pai. Apareceu um tumor na sua hipófise, desregulando todo o campo hormonal do seu corpo. E ao mesmo tempo que nós orávamos em relação ao meu pai, eu intercedia também pela minha avó, porque nesse mesmo inteirinho, nesse mesmo intervalo, ela foi acometida com nódulos em seu peito. Sabe o que é você se ajoelhar e parecer que a oração não passa do teto? Sabe o que é você orar horas e horas durante o dia, e você se ajoelhar e rasgar o seu coração diante de Deus, mas parece que Deus está em silêncio, parece que as nossas orações não são ouvidas. Nós estávamos desesperados e sem saber o que fazer. Foi quando eu entrei dentro do meu quarto, conversei com o Senhor e falei: Senhor, eu preciso da sua presença. Eu preciso da tua graça ao meu lado, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo andar. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sei o que eu vou fazer. E um certo dia, voltando do trabalho, conversando com Deus, eu senti a presença do Espírito Santo tão real do meu lado.
parecia que o tempo tinha parado. No meio da rua, eu fiquei aéreo do jeito que estava. E eu ouvi no meu íntimo uma passagem sendo recitada: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era como se ele estivesse dizendo para mim: eu estou aqui. Quando você chorou, eu estava lá. Quando você disse eu não aguento, eu estava lá. Quando você disse eu não consigo continuar andando, eu estava lá. Sabe o que ele está dizendo para vocês esta noite? Até os jovens andam e se cansam, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, vão nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ele ainda procura pessoas que clamam como José dentro da cisterna. Ele ainda procura pessoas que choram como Jeremias diante de uma nação iníqua que está longe da sua presença. Ele ainda procura pessoas como Paulo, que mesmo diante da prisão está escrevendo uma carta a Timóteo dizendo: Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Pessoas que continuam com a mesma essência que guardavam dentro da casa do Pai. Se Ele te prometeu algo, saiba, Ele não está restrito a essas 4, 5 paredes dentro desse templo. A Bíblia nos diz que os céus é o seu trono e a terra é estrado para os teus pés. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, você não será submergido, mas Jesus está com você para te dar a certeza que, embora a dor esteja se levantando, há um propósito muito bem estabelecido, há um propósito muito bem arquitetado, que está aguardando somente você continuar orando, somente você continuar clamando, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para segurar nas tuas mãos e te levar para onde está a promessa. Está longe do Pai, querido, mas não perca a presença do Espírito Santo. Está longe de casa, mas permaneça plantado junto à fonte. Está longe do seu ambiente familiar, mas permaneça plantado junto à fonte, pois é ela quem te faz continuar. É ela quem te dá força para seguir em frente. Davi escreve dizendo: não tires de mim a tua presença, porque senão serei semelhante àqueles que descem a cova. O homem que está longe de Deus, ele não vive, ele apenas existe. Tem muita pessoa dizendo que está curtindo a vida, mas está desperdiçando ela, porque João escreve dizendo que a verdadeira vida eterna é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não há nada além dele que pode afagar toda a fome da nossa alma, que pode preencher o vazio existencial que temos dentro de nós, que pode nos dar a certeza da nossa salvação. Nada além de Cristo, nada além da sua obra salvífica, nada além da tua graça que nos alcançou quando estávamos caídos, feridos, humilhados, sendo transpassados pelas flechas. Era Ele quem estava nos preparando, era Ele quem estava segurando nas nossas mãos e nos levando para mais perto da sua presença. Peca trono, mas não peca a presença do Espírito. Peca o microfone, mas não peca a presença do Espírito Santo de Deus. Peca tudo, peca a capa, peca a família, ainda que seja traído, mas permaneça junto à fonte que é Jesus. Tu és um ramo frutífero. Existem marcas que Cristo vai fazer em você. E é sobre estas marcas que Paulo escreve dizendo: carrego em meu corpo as marcas de um bom soldado de Cristo. Porque Deus não te isenta das dores, Deus não te isenta das fraquezas, Deus não te isenta do propósito.
que você possa sair daqui dizendo que Paulo disse: eu me alegro também com as injúrias, com as perseguições, com os açoites que passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, ainda me resta a força de Cristo em mim. É Ele quem está com você, é Ele quem está cuidando da sua situação. E ainda que esteja desesperançado, Cristo continuará contigo. Eu entendi, irmão, que a oração nos colocará em lugares mais altos do que a espada e o escudo. Enquanto nós estávamos passando por esse processo, meu pai levado para o hospital na PUC, nós questionamos a nossa fé, nós questionamos as promessas de Deus. Só que além desse tumor na hipófise, apareceu um tumor na meninge, que era mais complicado do que esse que estava na hipófise. E o médico tinha mostrado para ele na tela do celular algo do tamanho de um grão de ervilha. Ele disse: olha, isso não era para estar aqui. Só que o mesmo Deus que não livrou minha avó e a quis levar, é o Deus que, enquanto eu estava dentro de casa desesperançado, o telefone toca, nós voltamos para a PUC. E aquele caroço que havia aparecido na meninge, o médico teve que dizer: não sei o que aconteceu. Por quê? Desapareceu, sumiu. O processo foi necessário, mas a vitória Ele garante sobre as nossas vidas. O processo foi doloroso, mas a vitória Ele garante sobre aquele que se permanece na sua presença. Doeu, mas hoje eu posso dizer: Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele traz para perto. E ainda que eu não veja no momento presente, eu entendo que Ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. Querido, entenda uma coisa: teu Redentor não perdeu o poder. Teu Redentor não está mais dentro de um sepulcro caiado. Ele não está mais pendurado no madeiro, mas João nos disse que Ele está no meio de 7 castiçais de ouro. Seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, e a sua voz são como voz de muitas águas. João cai como se estivesse morto, mas ele é tocado pela destra de Cristo, que diz: João, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. João, Paulo morreu, mas eu estou vivo. Judas morreu, mas eu estou vivo. Maria morreu, mas eu estou vivo. Paulo morreu, mas o Redentor da igreja não perde batalha. Ele ainda está vivo e reina para todos sempre. Por mais que o teu passado seja de dor, saiba que diante dele nada importa. Ele está dizendo: eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. Está dentro da cisterna, irmão, mas vale a pena chorar, vale a pena passar por adversidades. Jesus não foi livre dos martírios, não foi livre das dores. Na realidade, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, e acima dele descreveram dizendo: este é o rei dos judeus, em forma de zombação. Mas esse mesmo João, ele vai escrever que em Apocalipse 19 os céus se rasgaram, e diante dele um cavalo branco, e aquele que estava sobre o cavalo branco, conhecido como a palavra de Deus. Atrás dele o seu exército e seus santos. Na sua coxa não estava escrito Rei dos Judeus, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus a quem você serve. Socorro bem presente na tribulação, socorro bem presente nas horas de angústia. Então saiba que apesar da dor, Ele é o único que permanece contigo. É tempo de voltar para dentro do quarto, é tempo de guardar aquilo que Ele te prometeu. Por mais que hoje ninguém te apoie, por mais que hoje ninguém te estenda a mão, no meio da dor, há um propósito de Deus revelado para a sua vida, amém? Curve a sua cabeça, eu quero fazer apenas uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai,
te glorificamos por este momento de intimidade que tivemos na tua presença. Senhor, eu peço para que a tua palavra venha encontrar guarida no coração dos teus servos, que a tua graça, Senhor, se manifeste sobre eles, apesar dos momentos de dores e apesar dos momentos de angústia. Nós sabemos, Senhor, que tu és fiel para aqueles que estão diante da tua presença. Que a tua graça os fortaleça e que sejam todos ramos frutíferos plantados junto à fonte, que é a presença do nosso Espírito Santo. Que nós possamos dizer, Senhor, assim como disse José: levem com vocês os meus ossos, porque amanhã Deus vos visitará e vos fará subir. Que o anseio de nosso coração seja permanecer junto com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês, e que as bênçãos do Senhor, que não entristecem e não acrescentam dores, mas enriquecem, continue sendo próspera sobre a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé para nós encerrarmos esse culto adorando a Deus. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar e tu tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Diga: não precisarei
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, diga, dai-me, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Diga, não precisarei, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és quem a minha esperou. Levante sua mão e vá adorando a Ele. Fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, os meus, o meu Salvador. Aleluia! Fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu vejo, ó Deus, céus abertos nessa noite, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que crêem em Ti, segundo diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, aquele rio, ó Deus, que saía do Teu trono, ó Pai, que Ezequiel viu, ó Deus. Que possamos, ó Deus, navegar nesse rio, ó Pai. Que possamos, ó Deus, navegar nessa fonte, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, eu ministro cura. Em nome de Jesus, cada pessoa que entrou aqui com enfermidade, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ó Pai. Eu creio, ó Deus, no poder sobrenatural da cura, ó Pai, no nosso meio, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Eu oro nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor, meu Deus, venha restaurar lares, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Pai amado, Deus, a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E eu vejo, ó Deus, portas se abrindo nessa noite, Pai. A Tua palavra diz, ó Senhor amado, que uma grande porta, ó Deus, Senhor, está se abrindo para a Tua igreja, para o Teu povo, Pai. Nós cremos, ó Deus, numa unção sobrenatural, numa unção profética, Deus. A Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, Pai. Eu creio, ó Deus, que nessa noite o Senhor pode começar um avivamento no nosso coração, Senhor. Que nunca será Ora, carabassuri andarabai. como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Aleluia! Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei
encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, Eu encontrei o bem mais precioso. Eu vou dar 1 minuto para você adorar Ele. Oh Espírito Santo, convide o Espírito Santo para vir nessa noite na tua vida. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. A tua igreja, ó Deus, está preparado, ó Deus, para o teu mover, Senhor. Ah, choracarabassuri andarabai, oh xeregadarabassuri cantarabai. Vem Espírito de Deus, sopra nessa noite, Deus. Sopra, Senhor. Vem, Senhor, e dá vida, ó Deus, à tua igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que quando Moisés estava diante do mar vermelho e ele fazia uma oração, ele clamava a Deus, e Deus dizia: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Aleluia. A palavra rema a tua vida nessa noite. Deus está dizendo: levanta e anda. Aleluia, aleluia. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Diga ao povo que marche. Por que clama a mim, Moisés? E como Maria, que estava aos seus pés, e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés, e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh caralambala chore cantarabás, nicarabalaba chore carabalabai, oh ricaraba chere cantarabalabai. Aleluia. Oh, adore Ele, adore. Existe uma presença neste lugar. Oh, existe uma presença nesse lugar. Oh, aleluia. Venceu, que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida. Vai adorando, vai abrindo a tua boca, vai adorando a Ele. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus
teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, e não se frustrarão, e não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá, e pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho, e se passares pelo fogo, ele não te deixará, pois ele está contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Levanta sua mão e adore ele, adore, adore, adore. Naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Quantos estão alegres nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir, não seja tímido. Aleluia! Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Glória, glória, glória. Aleluia! Que maravilhoso. A vontade que dá da gente ficar aqui direto. Mas não acabou ainda. Esse mês é um mês de festa. Domingo agora vai estar o pastor Reinaldo, pastor Reinaldo, pastor Leandro, né? E quarta-feira que vem vai estar o pastor Jonas aqui pregando a palavra de Deus. Então vai ser um tempo muito abençoado, uma semana muito abençoada. Se prepare, porque Deus tem muito mais para fazer na nossa vida, amém? Quero agradecer a vida do Tiago, o pessoal que vieram com ele. Pastor, Deus abençoe sua vida. Os meninos aqui mandaram muito bem também, Deus abençoe. E vocês também mandaram muito bem, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus. Ó, você pode sair no final, tirar uma foto ali na frente, tem um negócio bem da hora ali, ó. Marca ali a igreja, me marca ali. Vamos dizer que nós estamos em festa para os quatro cantos dessa cidade, saber que existe um Deus poderoso, capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Estenda as suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Eu peço que nessa noite, ó Deus, o Senhor continue abençoando, meu Deus, a tua igreja, abençoando, meu Deus, o teu povo, meu Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter uma sexta-feira extraordinária, ou uma quinta-feira extraordinária, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais para a nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no meu, no seu, no nosso coração. Aqueles que crê, aleluia, aplaude, faz barulho da glória, aleluia. Vai com Deus.